Boa noite a todos. Hoje a aula vai ser sobre ordenação topológica e componentes fortemente conexos. Então, vamos começar. Tá. Então, ordenação topológica. Vocês estão vendo, né? Só para o que eu estou escrevendo. Alô? Sim. Tá. Então, para começar a falar sobre ordenação topológica, eu vou dar o exemplo clássico, que é a gente está numa faculdade, e nessa faculdade a gente pode fazer uma disciplina por semestre. E cada disciplina tem alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, tem a disciplina 1, que ela é pré-requisito do 2. A disciplina 3 também é pré-requisito do 2. Então, a 2 vai ser do 4. E a 3 também é pré-requisito da disciplina 5. Então, isso aqui é basicamente um grafo direcionado acíclico, né? Tem as setinhas aqui. E nesse problema, a gente quer saber quais são... A gente quer saber uma ordem que a gente vai fazer as matérias, de forma que sempre que a gente fizer uma matéria, a gente já tenha completado todos os seus pré-requisitos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma ordem possível seria 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4 e 5. Certo? Porque desse jeito, todos os pré-requisitos, por exemplo, os pré-requisitos de 1, eles sempre vão aparecer à direita de 1 nessa ordem. Então, esse é o problema. Então, vamos falar como é que resolve ele agora. Um jeito de resolver é usando o algoritmo de Kahn. Esse algoritmo, ele utiliza os tempos o grau de entrada de cada nó. Então, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3. Se a gente tem, por exemplo, esse grafo aqui, vamos colocar outra 7 aqui. Primeiramente, o primeiro passo nesse algoritmo é a gente pegar todos os vértices que têm grau de entrada igual a 9. Grau de entrada igual a 0. Só para lembrar, o grau de entrada de um nó é quantas arestas chegam nele. Então, no caso, o grau de entrada igual a 0 é quando você não tem nenhuma aresta chegando nesse nó. Então, por exemplo, aqui a gente pode visitar o 1 e pode visitar o 7, porque não tem nenhuma aresta chegando neles. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu comece visitando 1. Eu escrevo 1 nesse vetor e deleto ele do grafo. Quando eu deleto também as arestas que saem dele. E assim que eu deleto as arestas que saem dele, eu tenho que atualizar o grau de entrada dos outros nós também. Então, no caso, o 3, assim que eu deletei 1, o grau de entrada dele também ficou igual a 0. Então, eu posso colocar ele aqui nessa fila aqui. O outro passo vai ser visitar o grau 7 ou o grau 3. Então, por exemplo, se visitar o grau 7, de novo, a gente escreve ele, apaga ele daqui. Agora, o nó 2 ficou possível da gente visitar. Então, a gente agora visita o 2, apaga o 2, pode visitar o 4, escreve 3, apaga o 3, pode visitar o 6, digita o 4, apaga o 4, escreve 6, apaga o 6, e agora a gente pode visitar o 5 por último, escreve ele e apaga ele da lista. Então, esse é um algoritmo que você consegue pegar
a ordenação topológica do grafo. Porque, como você está sempre pegando os nós que têm grau de entrada igual a zero, você está pegando os nós que não tem nenhum requisito. Então, a partir do momento que você faz essa matéria, você libera todas as matérias que são pré-requisitos dela. Todas as matérias que tem ela como pré-requisito. Então, por isso que esse algoritmo funciona. E ele é relativamente fácil de ser implementado, né? A ideia dele é bem de boa. E esse é o algoritmo de campo. Agora eu vou mostrar o código dele aqui. Porque a coisa mais complexa desse algoritmo é a gente conseguir de maneira eficiente saber quais são os nós que têm grau de entrada igual a zero. Então, eu tô no Windows, aí não vai dar pra codar ao vivo, porque a única coisa que eu tenho pra codar deve ser mais. Mas eu vou mostrar o código. Eu acho que tá de boa. Porque o código é de boa de entender. Só para avisar, eu fiz o material também escrito dessas aulas, né? Então, todo esse material ele vai estar disponível no site do Gema e no GitHub do Gema, caso vocês queiram ver. Então, esse é o código do algoritmo de campo. Você então tem o grafo, né, que é um vetor de uma lista de adjacências, e o T vai ser o vetor da ordenação topológica. E esse array aqui de int é o grau de entrada de cada nó. Então, primeiro, você tem que calcular o grau de entrada inicial de todos os nós. E esse vetor prox, ele vai ser aquela fila, né, aquela pilha, que vai armazenar os caras que eu posso processar, né, que são os caras que têm grau de entrada igual a zero. Então, primeiro eu pego os caras que inicialmente têm grau de entrada igual a zero, e depois eu vou calculando eles. Então, calcular é basicamente pegar algum cara que esteja disponível, tirar ele desse vetor de disponível e inserir ele na lista do topo-sort. A partir do momento que eu processo ele, eu tenho que diminuir o grau de entrada de todos os nós que saem dele. Então, se um cara vizinho meu, a partir do momento que eu tirei esse nó, tem grau de entrada igual a zero, eu posso inserir ele nesse vetor de próximos. Beleza? Obrigado, Dixon. Abro o bloco de notas e jogo no terminal. É uma boa dica. Só que o Samuquinha fazia isso. O Samuquinha, ele via no bloco de notas, mas eu não tenho habilidade de Samuquinha, infelizmente. Beleza? Então, esse é o algoritmo de campo. E eu vou mostrar outro algoritmo agora, que é particularmente o algoritmo que eu mais uso, que é a gente vai usar uma DFS agora para achar a ordenação topológica. Então, só um minuto. Certo. Então, agora é o algoritmo com a DFS. Então, podemos usar esse mesmo grafo como exemplo. E não é o mesmo grafo, é outro, mas tudo bem. Tá. Como é que esse algoritmo com a DFS funciona? A gente vai começar a visitar os vértices em uma ordem qualquer. Então, por exemplo, vamos fingir que eu estou fazendo um for de um até n, e nesse for eu pego qualquer vértice que ainda não tenha sido processado. Então, por exemplo, eu começo aqui 1.
Então, eu vou começar do 1. Espera, deixa eu adicionar um vértice novo aqui, senão não vai fazer muito sentido isso. 6 para cá. Então, a partir do momento que eu peguei um, eu vou processar numa DFS todos os vizinhos dele. Então, por exemplo, agora, vamos dizer que eu vou desenhando aqui a árvore de DFS. Então, eu tenho o 1, e esse 1 vai chamar o 2. Certo? O 2 está aqui. O 2 ainda tem vizinhos para processar. Então, o 2 vai chamar o 4. E o 4, ele está aqui. Ele não tem mais ninguém para chamar. Certo? Então, eu vou colocar o 4 numa pilha. Então, eu tenho uma pilha aqui. Eu coloco o 4 nessa pilha. Terminei de processar o 4, eu posso ignorar ele. Então, agora eu chamo o 5 com o 2. O 5 também, ele não tem mais ninguém para processar, então posso colocar ele nessa pilha. Terminou de processar o 5, posso ignorar ele. Agora, o 2, voltou para o 2 agora. O 2, ele já processou todos os filhos dele. Então, eu posso matar o 2 e colocar ele nessa pilha. Então, agora eu volto para o 1. O 1 ainda tem o 3 para processar. O 3 está aqui. Os caras que era para o 3 processar já foram processados antes. Então, terminou de executar o 3, eu posso colocar ele na pilha. Voltou para o 1 agora. O 1 já foi processado. Coloco ele na pilha. E, bom, acabou essa chamada recursiva da DFS, né? Então, eu continuo naquele for inicial para ver o próximo vértice ainda não visitado. Então, o próximo vértice vai ser o 6. Só que todo mundo do 6 já foi processado. Então, eu posso matar ele e colocar nessa pilha. Então, essa pilha resultante, se a gente jogar ela aqui, 6, 1, 3, 2, 5, 4, isso aqui é uma ordenação topológica possível também. Certo? Então, a gente acabou de ver outro algoritmo que também funciona para isso. Mas por que que qual que é a intuição para esse algoritmo estar certo? Sempre que a gente vai visitar um vértice, a gente vê todos os vértices que dependem dele. Quer dizer, todos os vértices que dependem dele. Então, no final, quando a gente, por exemplo, está aqui observando o 4, e a gente vê que não tem mais ninguém que vai chamar do 4, a gente pode simplesmente falar que o 4 é o último cara que a gente vai visitar. É a última matéria que a gente vai fazer na grade. Certo? E então a gente vai fazendo isso para todos os vértices. E no final, se a gente reverter essa pilha, a gente tem essa ordenação topológica. Beleza? Então, esse aqui é o outro algoritmo, que é o algoritmo com DFS. E vou mostrar também o código dele. Tá. Então, esse é o código desse algoritmo. Como vocês podem ver, é basicamente só uma DFS. E ele vai tentar visitar todo mundo. Se eu chegar no cara que eu não visitei, e a partir do momento que eu terminei de processar todo mundo, eu coloco ele na pilha. Falta um... Esse algoritmo tá errado. Faltou setar o U como visitado. Só um momento. Agora o algoritmo tá certo. Então, a partir do momento que eu vou visitar o cara U, eu marco ele como visitado, visito todos os vizinhos dele que ainda não foram visitados,
E quando eu terminei de processar todo mundo, eu coloco ele na ordenação topológica. Falta o reverso também. Você tá certíssimo, Turci. Falta o reverso também. Opa. Reverse T ponto. Agora tá certo. Show. E quando é que a ordenação topológica é possível? Então, voltando aqui para esses exemplos aqui. Por exemplo, quando é que, nesse exemplo da faculdade, em que cenário que você não conseguiria fazer as disciplinas? Basicamente, é quando você tem algum sentido que uma disciplina depende da outra, e essa outra disciplina também depende dela, direta ou indiretamente, certo? Porque se essa disciplina tem a 2 como pré-requisito, e se a 2 tem algum como pré-requisito, qual das duas você vai fazer primeiro, né? Não tem como. Então, sempre que, de alguma forma, você tiver um ciclo nesse grafo, você não consegue pegar uma ordenação, por causa dessa ideia da definição da ordenação topológica. Então, a ordenação topológica desse jeito, ela sempre é possível quando o grafo é acíclico. E dá para checar se o grafo é cíclico ou acíclico na própria DFS. Né? Se você chamar um cara que já foi visitado, mas ainda não terminou de ser processado, você achou um ciclo na DFS. Então, isso também dá para ser feito na própria chamada. Beleza? Show, então. Essa era a ideia da ordenação topológica. Vamos agora para a segunda parte da aula. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí, sem crise. Mas se ninguém tem dúvida, eu vou para a próxima parte, que é só um minuto, que são componentes fortemente conexas. Ou então, se você pegar a sigla em inglês aí, é SCC, tá? Strongly Connected Components. Então, o que são componentes fortemente conexas? Vamos pensar de novo num grafo direcionado. Esse aqui pode ter ciclo. 4, 5, 6. Uma componente fortemente conexa de um grafo, ela existe quando você tem todos os vértices dentro dessa componente conseguem visitar o outro e vice-versa. Então, quando todos os vértices dentro de uma componente conseguem se visitar, você tem uma componente fortemente conexa. Então, por exemplo, isso aqui é uma componente fortemente conexa, porque um consegue visitar o 2 e o 2 consegue visitar o 1. Porque, do mesmo jeito, um consegue visitar o 3 consegue visitar o 1. Então, de novo, a gente consegue pegar aquela ideia do ciclo, né? Sempre que você, de alguma forma, tiver um ciclo, você consegue juntar esses caras numa componente fortemente conexa. Então, nesse exemplo aqui, isso aqui é uma componente fortemente conexa, essa outra aqui também é uma componente, e esse vértice aqui isolado também é uma componente. Certo? Então, tá aqui. Então, essa é a definição de componente fortemente conexa. Vamos agora para algumas propriedades interessantes. A primeira dela é que todas as SCCs de um grafo, elas
Tá, vamos para outra coisa antes, é que a gente pode resumir um grafo por suas componentes fortemente conexas. Então, a gente pode transformar esse grafo aqui e para pegar o chamado grafo condensado, que é um grafo formado apenas pelas componentes fortemente conexas. Então, a gente pega todos esses grupões aqui e finge que eles são novos nós nesse novo grafo. Então, você tem esse grupão aqui, tem esse grupo aqui, tem esse grupo pequeno, e você pega as arestas originais e junta elas, só que agora nessa componente. Então, esse aqui é o chamado grafo condensado pelas componentes fortemente conexas. Então, a primeira propriedade desse grafo é que ele é acíclico, certo? E é fácil perceber que ele é acíclico, porque se ele fosse cíclico, na verdade, as duas componentes que formam um ciclo, na verdade, elas são as mesmas componentes, certo? Porque pela definição, você tem... Opa, o que eu fiz aqui? Não sei. Enfim. Pela definição de componente fortemente conexa, é quando um cara consegue chegar no outro e o outro cara também consegue... E esse cara também consegue chegar no outro. Então, se você tem U e V, U consegue chegar em V e V consegue chegar em U, certo? Então, se você pega o grafo condensado, ele não pode ter ciclo, certo? Porque se ele tiver ciclo, na verdade, esses novos nós aí, que formam um ciclo, na verdade, são apenas uma componente. Eu falei da maneira mais confusa que poderia ser, mas eu não sei se deu para pegar a ideia, que basicamente é acíclico, certo? Então, essa propriedade, normalmente, é o motivo da gente pegar as componentes fortemente conexas. Porque se você tem um grafo direcionado qualquer, é meio difícil você aplicar DP nele, aplicar outras técnicas nele, pelo fato de ter ciclo. Então, a partir do momento que você consegue condensar esse grafo em um DAG, né, em um Directed Acyclic Graph, você tira os problemas do ciclo. Então, você consegue aplicar DP e outras coisinhas nesse grafo aqui, porque agora ele é um grafo especial. Beleza? Obrigado, Débora. E, então, tá. Agora eu vou mostrar, essa é a definição de componentes de SCC. Eu vou mostrar, então, um algoritmo para você achar essas componentes. Hoje eu vou mostrar o algoritmo de Kossarajo, que ele é um dos algoritmos mais famosos, né, para encontrar as SCCs. O outro algoritmo mais famosinho é o algoritmo de Tarjan para SCC. Só que, se não me engano, esse algoritmo de Tarjan vocês veem na disciplina de grafos, assim como o Kossarajo também, mas o Kossarajo é um pouco mais tranquilo de entender, tem menos vetores misturados e tudo mais. Mas se depois vocês quiserem dar uma olhada, é o algoritmo de Tarjan para SCC, certo? Tem outros algoritmos com o nome de Tarjan, mas é o algoritmo de Tarjan para SCC. Arjuna sempre tem o CP Algorithms que pode ajudar. Mas infelizmente. Na Mate não tem grafos, que estranho. Isso é triste. Beleza. Então, o algoritmo de Kossarajo, ele é o seguinte. Vamos pegar uma componente, um grafo aqui de exemplo. Vou usar esse grafo aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis. Certo. Batendo o olho aqui, né? Só de bater o olho dá para a gente encontrar as componentes fortemente conexas. No caso, seria esse grupo aqui.
não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas é esse grupo aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, teriam 4 componentes fortemente conexas. E o algoritmo de Kosorágio é o seguinte. Primeira coisa que a gente vai pegar desses nós a gente precisa ter uma ordem para visitar esses nós. Então, a ordem que a gente vai visitar os nós é pelo tempo de saída. Por exemplo, chamando uma DFS. Não sei se vocês lembram o que é o tempo de saída, quando você está tratando, por exemplo, de uma DFS, mas a gente vai calcular o tempo de entrada e o tempo de saída nesse nó aqui. Então, por exemplo, vamos fingir que a gente está chamando a DFS numa ordem normal nesse grafo. Então, a primeira coisa que a gente chama é o vértice 1. Então, a gente visitou 1, o tempo de entrada dele é 1, né? A gente tem um tempo global que ele vai crescendo todas as vezes que você visita alguém. Esse 1, ele vai visitar o 2, então o 2 foi visitado no tempo 2. O 2 vai visitar o 3, então o 3 foi visitado no tempo 3. O 3 vai visitar o 5, então o 5 tem tempo de entrada 4. O 5 vai visitar o 6, então o tempo de entrada do 6 é 5. O 6 vai visitar o 7, tempo de entrada 6. O 7 vai visitar o 8, tempo de entrada 7. E o 8, ele não tem mais ninguém para chamar. Então, ele encerra a chamada da DFS dele. E o tempo de saída dele, então, vamos supor que a gente está aumentando os tempos. Então, o tempo de saída dele é 8. Então, voltou aqui para o 7, acabou todo mundo que o 7 tem para processar. Então, o tempo de saída dele é 9. O tempo de saída do 6 também não tem ninguém para processar. Então, é 10. Tempo de saída do... Deixa eu fazer de vermelho. 8, 9, 10. O 5 também já terminou de visitar todo mundo. 11. 3, 12. 13, 14. Então, a gente terminou de processar essa componente aqui. Falta processar agora esse cara 4 aqui. Então, o 4 ele tem tempo de entrada 15, certo? Que a gente, se a gente estivesse continuando. E não tem mais ninguém para processar, então tempo de saída 16. Então, o que é essa ordenação dos nós aqui? A gente vai ordenar pelo tempo de saída decrescentemente. Então, vamos supor que a gente fez uma DFS antes de descobrir o tempo de saída de todo mundo, e a gente ordena decrescentemente os nós pelo seu tempo de saída. Tá, vamos guardar essa informação aqui para mais tarde, e agora a gente vai ver um teorema que vai ajudar a gente. Se você tem duas componentes, C e C', o tempo de saída de C... perdão. Você tem duas componentes C e C', e no grafo condensado, você tem uma aresta que vai de C até C'. Então, por exemplo, nesse caso aqui anterior, essa aqui poderia ser C e essa aqui poderia ser C'. Né? Tem uma aresta saindo de C. Então, a gente pode usar essas arestas, essas componentes para esse teorema. Se você tem duas componentes C e C', o tempo de saída da componente C é maior do que o tempo de saída de C', sendo que o tempo de saída de uma componente é igual ao tempo de saída é o maior tempo de saída de todos os vértices que estão dentro dessa componente. Certo? Então, o tempo de saída de uma componente é o máximo
de se você pegar todos os vértices que estão dentro dessa componente, você pegar o tempo de saída de cada um deles. Certo? Valeu, Jorge. Tamo junto. Então, para provar esse teorema, é teoricamente fácil, né? Porque se a gente pode dividir essa prova em duas situações. A primeira situação é a situação em que você chamou a DFS e C foi visitado antes de C'. Bom, se C foi visitado antes de C', o C ele vai chamar a C' por alguma aresta, porque a gente sabe aqui pela definição que existe uma aresta de C até C'. E como o C vai visitar a C', C' vai terminar de ser processado antes de C, certo? Então, a gente tem essa variedade aqui. O outro caso que a gente tem que ver é quando C' é visitado antes de C. Só que quando C' é visitado... Tá. Como C' é visitado antes de C, a gente sabe que C, nenhum vértice de C consegue visitar nenhum vértice... Perdão. Nenhum vértice de C' consegue visitar nenhum vértice de C. Certo? Pela propriedade de que o grafo condensado é acíclico. Então, como C' não consegue visitar C, obviamente, eu não gosto de falar isso, mas dá pra gente ver que C vai ter um tempo de saída maior, porque ele só vai poder ser chamado depois, em outra chamada da DFS. Então, beleza, a gente também provou esse caso aqui. E onde é que a gente vai usar esse teorema aqui? A gente vai usar nessa parte aqui da ordenação dos nós. Né? É para isso que a gente vai ordenar os nós decrescentemente pelo seu tempo de saída. Então, a gente está ordenando cada nó pelo tempo de saída. Então, nesse caso aqui, a gente vai ordenar... Primeiro vai ser o 4, que tem tempo de saída 16. Depois vai ser o 1. Depois o 2. Depois o 3. Depois o 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, essa é a ordenação dos nós pelo tempo de saída nesse exemplo aqui. Antes de continuar, eu vou dar eu vou falar uma coisa que é interessante, é que essa ordenação aqui pelo tempo de saída, ela é a mesma ordenação da toposort que a gente viu antes, se você ignorar os ciclos. Então, se você ignorar os ciclos e fazer a toposort pela DFS normalmente, você vai ter uma ordenação que respeita essa definição aqui, do tempo de saída decrescente. Então, você pode substituir essa etapa de calcular tempo de saída e ordenar decrescente pelo cálculo da toposort. Beleza? Tá. Então, essa aqui é a etapa 1. A etapa 2 na ordem definida anteriormente, a gente vai chamar de U o vértice que a gente está processando atualmente. Então, U é o vértice atual, ou seja, com maior tempo de saída dos que ainda não foram processados. Esse U a gente vai chamar de raiz da SCC C que ele pertence, certo? Então, pela aquela definição, se a gente for usar essa ideia da toposort, por exemplo, a gente está visitando aqui o 4, todos os caras que estão à direita do 4 são os caras que 4 consegue atingir, certo? Ou são caras que 4 consegue atingir, ou então são outros caras inúteis que não vale a pena. Mas, então,
Para a gente conseguir formar a SCC, a gente só precisa ter os caras que conseguem atingir 4, certo? Porque, pela definição, a gente tem que ter que U consegue atingir V e V consegue atingir U. Então, a gente tem que 4 consegue atingir os outros. Agora, a gente precisa ver quem é que pode atingir 4. E, para fazer isso, a gente vai chamar a DFS no grafo reverso, certo? Então, vamos escrever isso aqui. O grafo reverso é o seguinte, a gente copia todos os vértices do grafo original, 5, 4, 6, 7, 8. Só que todas as arestas a gente reverte. Então, antes tinha uma aresta de 1 até 2, agora vai ter de 2 até 1. E assim vai. Dois, 6. Opa, tá. Então, nessa ordem aqui que a gente chamou antes, a gente vai chamar a DFS no grafo transposto, ou grafo reverso. E a gente vai falar que todos os caras que a raiz da SCC consegue atingir no grafo reverso vão fazer parte da SCC dele. Certo? Porque, como antes a gente já provou que 4 consegue atingir eles, agora para provar que eles conseguem atingir o 4 também, basicamente é só a gente inverter as arestas e ver onde é que você consegue chegar, certo? Então, essa é a ideia. Vamos fazer como seria isso nesse grafo aqui. Então, a ordem é, primeiro a gente chama o 4. Então, a gente começa uma SCC do 4. Quem que o 4 consegue atingir no grafo reverso? Ninguém. Então, ele vai ser a própria SCC dele. Então, a gente vai para o próximo vértice aqui da ordenação. Próximo vértice é o 1. Agora a gente vê quem é que o 1 consegue atingir. O 1 ele vai chamar para o 3, o 3 vai chamar para o 2, e terminou aqui, certo? Então, você tem que 1, 2 e 3 fazem parte da mesma componente. Então, esse 1, o 4 já foi, o 1 já foi, o 2 já foi, e o 3 já foi. Então, vamos começar agora do 5. O 5 consegue atingir o 4, mas o 4 já foi processado antes. Então, a gente meio que ignora... a gente não visita mais o 4, porque ele não respeita aquela parada de o 4 consegue atingir o 5, certo? Então, a gente coloca o 5 aqui e termina aqui. Beleza? Então, continuando aqui, agora a gente chama para o 6, e o 6 consegue chamar para o 8 e para o 7. Então, 6, 8 e 7 é outra componente. Então, com isso aqui, a gente consegue ter todas as componentes fortemente conexas do grafo. Certo? Fazendo essa etapa aqui. E a partir do momento que você tem os vértices que pertencem a cada componente, você também consegue montar o grafo condensado, certo? Porque é só você reaproveitar as arestas que você tinha antes. Beleza? Então, esse é o algoritmo de Kossaraju. Ele é meio confuso de você entender por que ele funciona. A ideia dele em si é bem fácil, né? Basicamente é rodar duas DFS. Mas entender por que ele funciona é um tanto complicado. Aí, para isso, você precisa ficar vendo esse teorema e ficar checando os casos que podem acontecer. Mas isso também, se você pegar depois para tentar entender, eu acho que você consegue. Beleza? Então, a última coisa que falta mostrar aqui... Ah, tá. Antes eu vou falar aqui qual que é a complexidade do algoritmo de Kossaraju. Também faltou falar antes qual que é a complexidade do POSSORT. Então, complexidade
O, os dois algoritmos para calcular o topo-sorte, eles ou chamam DFS ou fazem aquele while na pilha. E nos dois você processa cada vértice somente uma vez. Então você vai processar cada vértice e cada aresta somente uma vez. No caso, duas vezes, né? Tem a primeira chamada e depois a segunda, para calcular o tempo de entrada e tal. Então, em questão de análise assintótica, a complexidade é O de n mais m, em que n é o número de vértices e m é o número de arestas. O algoritmo de Kossaraju, ele é basicamente duas chamadas de DFS também. Então, teoricamente, a única coisa que você poderia complicar um pouquinho a complexidade é se você fizesse a ordenação explícita aqui, né? Pelo tempo de saída. Mas, como eu tinha falado antes, você pode substituir isso aqui pegando o topo-sorte desse grafo. Então, a complexidade dele também é O de n mais m. Beleza? Tá. Então, essas são as complexidades. Vou mostrar agora o código do Kossaraju. Peraí, eu preciso abrir aqui. Os códigos ainda não estão no site do Gemma, mas o Turci falou que vai colocar. Então eu confio no Turci. O Turci vai colocar. Então, eu tentei colocar também uns GIFs e tal no material. Então, se qualquer dúvida que vocês tiverem, eu acho que aqui tá bem explicadinho, a parte das provas e das propriedades também. Então, o código do Kossaraju é esse aqui. Então, a gente tem as arestas originais do grafo original, o grafo reverso, que a gente vai usar na segunda etapa do algoritmo, e o grafo condensado, que é o resultado você pode usar como resultado do algoritmo. Você tem, aqui vai ser a cor do vértice U, que a cor, na verdade, vai representar qual componente que o cara tá, e esse semicolor, ele vai armazenar todos os caras que estão naquela componente. Então, a primeira coisa que você faz é calcular a ordem pela a ordenação topológica. Então, aqui eu estou fazendo o método da DFS, né, para calcular o topo-sorte. Então, eu coloco os caras aqui na... Caramba, velho. Então, aqui eu pego a ordem, né, então eu chamo essa DFS ordem, que é a mesma DFS que eu tinha mostrado antes. Depois que eu já tenho a ordem, eu visito cada vértice nessa ordem e processo eles. Então, essa DFS color aqui, ela vai atribuir cada cara a uma componente. Certo? Então, do mesmo jeito, uma componente normal. Se você tem algum vizinho que ainda não está em nenhuma componente, no grafo reverso, você vai colocar ele na sua componente atual. E depois que eu tenho todos os caras com todas as componentes, eu posso montar o grafo condensado. Então, eu vejo todas as componentes. Para cada componente, eu vejo todos os caras que estão nessa componente. E crio uma aresta de C até a cor que o cara atinge. Aí aqui o que eu faço é que, nesse processo aqui, você pode acabar adicionando a mesma aresta várias vezes, né? Se você tiver na mesma componente, vários caras que chamam a mesma componente depois. Então, aqui eu tô meio que limpando as arestas repetidas. Se você quiser, você não precisa ter essa parte aqui, certo? Mas eu coloquei aqui só para mostrar que dá para você fazer isso também. Aí você pode reduzir aí um pouquinho, pelo menos, a quantidade de arestas no grafo. E esse é o algoritmo de Kossaraju.
Alguma dúvida? Não? Essa parte aí. Tá me ouvindo? Tô? Pode falar. Alô? Oi. Essa parte aí que você tira os repetidos, tipo. Falei que é um negócio que decora, né? Que aquela função ali do nick é um negócio que decora pra deixar repetindo. Ah, Deve ser tá. alguma coisa da internet. Isso, isso. Não faz nada É, sentido e, assim mesmo. e o nick, ele retorna um iterador para o último cara que, tipo, esse nick ele ordena os caras de forma que você deixem todos os caras únicos antes e os caras repetidos depois, e ele retorna o iterador do primeiro cara repetido. Então, se você remover todos os caras, desde o primeiro cara repetido até o final, você consegue deixar só os caras únicos. Mas isso aqui você basicamente decora, né? Você pode pesquisar, tem gente que troca esse erase por resize, enfim, cada um faz de um jeito. Show? Ah, tá certo, então. Se ninguém tem mais alguma dúvida, essa foi a aula. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa o like, favorito, se inscreva no canal aí pra fortalecer. E tamo junto.